Fala doido! Hoje a gente vai falar aqui no nosso webinar sensores e suas aplicações na cerâmica e indústria, sensor de pressão. Então, basicamente o nosso assunto hoje vai ser sobre o que, né? O que a gente vai falar? Vamos falar sobre o conteúdo. O que é um sensor de pressão? Quais são os tipos de sensores de pressão, tá bom? Quais são os seus modelos de sensor de pressão, a diferença de um sensor para um transdutor, também de pressão, e como especificar adequadamente um sensor de pressão. Aí tem uma seção bônus aí, algumas dicas aí para vocês saberem escolher o melhor, tá bom? Vamos lá, eu sou o Daniel Nunes, estou aqui para ajudá-los. O que é? Em oferecimento aí nosso amigo Manuel Videira. O que é o sensor de pressão, né? O assunto é sensor de pressão. Então, o que é isso? Então, um sensor de pressão é um dispositivo que mede a pressão de fluido ou de gás e converte essa medição em um sinal elétrico, tá bom? Basicamente é isso, em teoria, tá? Alguns conhecem isso como um tal de um instrumento, um aparelho que mede a pressão, um aparelho capaz de medir nível, um sensor, um elemento, um transmissor, um pressostato, tá? Então, todos esses nomes aí são os nomes que a gente acaba escutando aí no mercado, tá? Mas, recapitulando, o sensor de pressão nada mais é do que um dispositivo capaz de medir o fluido de um determinado gás fluido, né? E converte essa medição em um sinal elétrico que depois você vai converter esse sinal elétrico relativo àquela pressão do ambiente, tá? E tem a finalidade para monitorar, controlar ou registrar a pressão de uma variedade de aplicações. Aí, fisicamente olhando o que é um transmissor de pressão, a gente tem esse daqui, esse transmissor de pressão tradicional, que nada mais é do que um elemento que tem um encapsulamento, né, de proteção, que pode ser IP65 ou IP68, proteção quanto a sujeira, poeiras, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo gotas d'água, tá? Temos o transmissor de pressão diferencial, né, que tem duas conexões aqui, duas entradas de pressão aqui para você medir, e tem um transmissor de pressão também, tipo membrana flush, que ele já tem uma membrana aqui, ó, que uma vez que é acionada essa membrana flush, ele sente a pressão do meio, tá bom? Quais são os tipos de sensores de pressão? Agradecimento ao Xavier aí. Temos os sensores de pressão, que eles são do tipo piezoelétricos, que geram uma tensão elétrica quando são submetidos à pressão. Também a gente tem os transmissores de pressão, que são piezoresistivos, ou seja, a partir da variação da pressão, ele sente uma variação na sua resistência, ou capacitivo, variação da sua capacitância, ou uma variação ótica, tá bom? Então, um exemplo de como são esses tipos de sensores de pressão, aqui a gente tem o que? O piezoelétrico, né? Aqui tem duas setas simbolizando que, por exemplo, eu tenho uma membrana que ela sente a variação de uma pressão e nesse meu voltímetro aqui ele recebe uma variação desse sinal em função dessa a variação de pressão nesse meu canal aqui. Aí um exemplo de sensor de pressão capacitivo. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui as minhas setinhas laterais, onde sofre o efeito, né, da pressão, conhecido como tal diafragma, e assim ele tem o seu sinal de saída, tá bom?
Aqui tem algumas coisas um pouco mais técnicas aqui internamente, como seu fluido de enchimento, sensor de diafragma. Se fizerem sentido, a gente depois estende isso daqui no próximo assunto, né? A gente consegue entrar mais no detalhe desses transmissores de pressão. Piezo resistivos, que é o que foi falado anteriormente aqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui esse meu transdutor, aí ele tem a pressão que é exercida sobre esse meu elemento transdutor, e eu tenho aqui, à medida que ele sofre novamente essa pressão, né, ele sente a variação dessa pressão, esses meus elementos aqui piezo-resistivo, ele sente essa diferença de deslocamento, né, e altera a sua resistividade. E alterando essa resistividade, você consegue ter uma relação proporcional à pressão que está sendo aplicada. Quais são os modelos de sensores / transmissores de pressão? Temos aqui os modelos que são para pressão positiva, de pressão negativa, os que são para baixa pressão, para pressão que pode ser relativa, né, uma em relação à outra, para altas pressões e para pressão diferencial também, tá bom? Você quer medir pressão diferencial entre 2 meios, também existe esse modelo. Então, em forma de imagem, quais são os modelos, né? Por exemplo, esses modelos aqui é só do diferencial. O sensor de pressão diferencial 1, tá? Primeiro modelo, mais comum. Esse daqui, tem esses 2 canais, né? Um conhecido como canal mais, outro canal menos. Sempre quando você compra um sensor de pressão desse daqui, você vai acabar vendo que tem sinaizinhos também, que são sinais de referências para você colocar o seu sinal do fluido, né? E aqui, onde tem essa parte preta aqui, ele sai o cabo e nos terminais desse cabo a relação de tensão. Aí existe também esse outro modelo que é para pressão diferencial, só que as suas entradas elas são um pouco diferentes, mas o princípio é o mesmo, tá? Eu tenho um canal e tenho outro canal. Tem agora um mais parrudo, mais robusto. Esse daqui, o sinal de saída dele é 4 a 20 mA, também pode ser a nível de sinal. Aí você especifica para o seu fornecedor. Esse daqui também. Esse daqui já é um pouco mais robusto, vamos dizer assim, né? É um transmissor de pressão da Emerson, modelo Housemalt. O que acontece? O princípio de funcionamento também basicamente é o mesmo, né? Se eu tenho 2 meios, quero medir a pressão diferencial desses 2 meios aí. E a diferença dele é que você consegue configurar essas pressões que estão sendo medidas, né? Esses parâmetros de pressão que está sendo de entrada aqui. Nesses outros 2, não. Você já fala qual que é o range que está sendo medido e já vai configurado para aquele range. Esse terceiro, não. Ele vai calibrado para um range padrão, mas você consegue alterar o seu set point para outros ranges de medida de pressão diferencial. Qual a diferença? Isso daqui que é legal, viu? Às vezes até eu mesmo bato um pouco a cabeça. Qual é a diferença de um sensor para um transdutor? Agradecimento, Fabrício Montovici. Aqui, basicamente, pessoal, em termos de teoria, um sensor ele detecta ou mede uma grandeza física, como a temperatura, a pressão, e gera um sinal elétrico ou outro tipo de sinal, qualquer que seja, mas que possa ser interpretado futuramente. Já um transdutor, aqui na sequência, o que ele é? Ele converte as grandezas físicas em outra grandeza.
Ou seja, ele toma um tipo de sinal de entrada, qualquer ele que seja. Aí, por exemplo, aqui foi dado como pressão, a temperatura, e eu converto em um sinal de saída diferente, que pode ser elétrico ou não elétrico, tá? Aqui na sequência do sensor, ele gera um sinal elétrico, tá? Aqui não, aqui ele converte em um sinal de saída diferente, que geralmente pode ser elétrico. Transdutor, geralmente a gente fala, por exemplo, a gente tem um sensor de pressão. Transdutor, digamos, é aquela parte do núcleo que a gente precisa para daí começar o jogo, vamos dizer assim. Eu tenho, por exemplo, lá para fazer um bolo. Para fazer um bolo, o elemento principal para se fazer o bolo, se eu não tiver, por exemplo, se não tiver o fermento, beleza, o bolo cresce. Né? Não precisa crescer, ele não cresce, mas não vou deixar de ter um bolo. Mas se eu deixar de ter a farinha de trigo, será que eu consigo ter um bolo? Entendeu? Ou os ovos. Então, o elemento transdutor é esse elemento principal, esse núcleo, que vai converter uma grandeza física em outra. Aí aqui a gente dá um exemplo, né? Semelhante à imagem que a gente viu aqui agora. Eu tenho um transdutor, né, que é o núcleo lá do sensor. Sem ele eu não tenho nenhum sensor, ou seja, um sensor é composto por um transdutor. Se eu não tiver um transdutor, eu não tenho um sensor. Beleza, aí aqui tem lá novamente, eu tenho esse transdutor, ele sente a variação de pressão sendo aplicada em um meio, e eu tenho um elemento piezo-resistivo que sente essa variação. Aí daí desse elemento piezo-resistivo, você coloca uma eletrônica lá, um conglomerado de resistências, capacitores, alguma coisa nesse sentido, e aí você tem um sinal que vai ser de fácil interpretação, ou seja, um sinal de uso padrão. Do transdutor você coloca um conglomerado de eletrônicos e tem um sinal padrão a nível de tensão, de 0 a 10 volts, de 0 a 5 volts, ou um sinal a nível de corrente, de 4 a 20 mA, entendeu? Aí daí eu tenho o meu elemento sensor. Estou passando meio que rápido aqui, porque é um webinar, né? A ideia do webinar é ser unilateral, mas à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês podem comentar aí, façam seus comentários que a gente tira todas essas dúvidas com o maior prazer. Como especificar adequadamente um sensor de pressão, tá? Aqui na imagem, por exemplo, eu tenho uma linha que passa algum tipo de fluido aqui, água, gás, alguma coisa nesse sentido, e aqui tem uns aparelhos, né, que fazem essa medição desse fluido aí. Por exemplo, tem aqui um aparelho que mede, que não dá para ver direito aqui, mas é um aparelho analógico, né, à medida que ele mede a variação do que está lá dentro, ele vai movimentando um ponteiro, indicando como é que está a variável de leitura lá dentro, que pode ser, que nesse caso é pressão, né? No caso de estudo, então ele mostra lá, a minha pressão está 100 PSI, 800 PSI, 1000 PSI, por exemplo. Aí ele vai alterando aquele ponteiro de forma analógica, nesse caso. Esses outros já não, esse daí já é um sinal elétrico que vai para o seu controlador, que registra aquele valor, que faz atuação, que alerta alguém, que alerta o processo a desligar, ligar alguma coisa para não danificar nada. Como especificar adequadamente, né? A escolha do tipo de sensor de pressão depende das necessidades específicas da sua aplicação e das condições de operação, como se a pressão vai ser baixa de uso, a precisão que você precisa que ele tenha seu transmissor de pressão. Por exemplo,
Eu não posso ter uma margem de erro, sei lá, de 0,5 PSI no meu processo. Então, é importante você conferir se aquilo está sendo entregue para você, ele respeita esse tipo de tolerância. A temperatura que esse meu sensor vai ficar submetido é uma temperatura acima de 200 graus, às vezes precisa ter um encapsulamento mais parrudo. Esse meu transmissor ele vai ficar totalmente exposto ao tempo, ao campo. Então esse transmissor ele precisa de uma blindagem contra chuvas, contra poeira. Então o IP dele, o índice de proteção, não pode ser o 65, tem que ser o 67 ou o 68. Aqui tem um exemplo para vocês verem. Aqui, ó, sensores de pressão. Se vocês vierem aqui na nossa loja.venustec.com.br, ele tem aqui uma série de transmissores de pressão. Vamos ver esse daqui mais comum. Esse daqui mais comum, ó, transmissor de pressão de 0 a 100 PSI, a saída é de 4 a 20 mA, a alimentação é de 24 VCC. Tá? Então, se a gente ver aqui, ó, aí ele fala aqui as características técnicas. O material do invólucro geralmente é de aço inox. Aqui o que se precisa definir, geralmente, né? Isso daqui é o que geralmente vai por default. Mas o que precisa definir, né? Em muitos casos, grau de proteção do IP 65 ou 67, rosca se vai ser NPT ou BSP e a medida dessas roscas, faixa de pressão se vai ser de menos 1 a 1000 bar ou até 100 milibar. E as unidades, né, de medida que você quer no seu processo lá. Você já tem... Aqui você já tem, ó, aqui você já tem, por exemplo, lá no seu processo já usa um analógico, faz de conta que você quer mudar para um digital. Então, naquele seu analógico que você já tem, ele tem um range lá, o mínimo e o máximo. E tem as suas unidades de engenharia, se lá está medindo em milipascal, se é milímetros de coluna d'água. Então, aí você quer fazer a troca daquele analógico por um digital, então é você saber essas escalas aí. A alimentação, né, 24 VCC, que é o geralmente se utiliza, e o sinal de saída de 4 a 20 mA. Tempo de resposta, resolução de saída analógica. Legal? Então vamos continuar. Como especificar adequadamente, né? Eu tenho aqui, ó, nesse exemplo, para uma indústria cerâmica. Você quer medir a dureza da sua argila, do barro lá, do equipamento extrusora. O que se usa, né, é esse transmissor de pressão do tipo membrana flush. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem como se fosse uma moeda. Então, à medida que o barro ele vai tocando, pressionando essa moeda, essa membrana aqui, ele vai sentindo a pressão do barro, como é que está a dureza do barro, e mandando esse sinal para o seu controlador. Na indústria alimentícia, geralmente o que se usa é esse outro aqui, sem a membrana flush, tá bom? E na indústria petroquímica, né, onde às vezes você não pode ter inserção aqui, ó, contato com o processo, né? Então você acaba colocando flanges aqui que acoplam sobre a tubulação, e esse meu transmissor de pressão Rosemount, sem contato nenhum, sem penetração nenhuma, por efeito de tecnologia que ele tem, ele consegue medir a pressão do fluido que está passando por lá. Aqui,
agora vai as nossas considerações finais. O que é um sensor? O que a gente viu até aqui, né? De forma bastante breve, bastante sucinta, né? Que a ideia é depois ir prolongando à medida que vocês forem demandando. O que a gente falou sobre o que é um sensor de pressão, né? É um equipamento, um aparato que identifica um fluido, né? Um gás, um líquido, e converte esse sinal dessa pressão em elétrico. A gente viu quais são os tipos de sensores de pressão existentes, quais são os modelos de sensor de pressão, que a gente viu lá, no caso, para o de pressão diferencial, a gente viu o modelo 1, modelo 2 e modelo 3, todos servem para a pressão diferencial, mas cada um com uma característica um pouco mais diferente, assim. Qual a diferença de um sensor para qual a diferença de um sensor para um transmissor de pressão? Aí depois aqui a gente viu isso, né? Qual é a diferença, né? Que o transmissor, não, desculpa pessoal, aqui é transdutor, tá? Qual é a diferença de um sensor para um transdutor de pressão? Transdutor é aquele elemento lá do bolo que não pode faltar para depois eu conseguir ter o bolo, tá? Então esse paralelo no sensor de pressão eu sempre tenho aquele núcleo, aquele transdutor. Do transdutor eu coloco um aparato de componentes para me dar um sinal já conhecido, sinal elétrico, que pode ser a nível de corrente, 4 a 20 mA, ou a nível de tensão, de 0 a 5 volts, 0 a 10 volts. E aí vai. Isso daí é feito a partir de ter um transdutor. Sem um transdutor não tem um sensor. Como especificar adequadamente um sensor de pressão? Foi isso que a gente acabou de ver, né? A gente foi na nossa loja e viu as características principais de um transmissor de pressão, né? A gente precisa saber o que? A temperatura que esse transmissor / sensor vai ficar exposto. A faixa de pressão que ele vai medir. Se ele precisa ser com membrana flush ou sem membrana flush, aquele de uso comum. Se ele vai medir uma pressão diferencial, que aí no caso ele vai precisar de 2 canais, né? Para você ligar as 2 entradas do seu processo para medir a diferencial. E o que mais? E a rosca de conexão do processo lá. Se não for do tipo Rosenwald, se não Rosenwald destacando que ele é um transmissor de pressão de comunicação hard também, tem várias características bem legais aí. Precisa saber, desses mais comuns, né, qual é a conexão ao processo. Se ele vai se conectar à rosca de meio BSP, 1/4 de BSP, ou vai ser rosca do tipo NPT, tá bom? Então, eu acho que foi isso aqui. Pessoal, é isso o conteúdo, bem sucinto mesmo. Obrigado. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faça o seu comentário aqui abaixo. Ou não deixe de mandar um WhatsApp pra gente nesse número aqui. Ou se quiser mandar e-mail no particular, eu não quero conversar no WhatsApp, prefiro por e-mail, porque eu tenho um datasheet muito grande, tenho várias informações, várias dúvidas. Só quero copiar e pular algo que meu cliente mandou para vocês tocarem aí e ver qual a melhor solução. A gente ajuda também, pode mandar aqui no meu e-mail. A gente tem vários conteúdos, a nossa vitrine principal é o Instagram, tá bom? Temos também lá alguns assuntos, algumas coisas bem rápidas no TikTok. No YouTube, né? Além desse conteúdo aí que está sendo jogado pelo YouTube, tem vários outros conteúdos que vocês podem consumir. E o nosso próximo assunto vai ser o quê? NR12 e seu impacto na cerâmica e indústria. E aí, será se a NR12, essa norma regulamentadora aí, ela vai fechar a sua empresa? Ela tem a capacidade de fazer isso?
Então, pessoal, para não se pegar desprevenido, vamos entender de forma sucinta o que a gente pode fazer. Legal? Gratidão. Até mais. Tchau, tchau.